Então, pessoal, vamos corrigir mais algumas questões aqui de direito tributário e empresarial. Então, primeiramente, a primeira questão aqui fala sobre a diferença de lei, né, e legislação. Então, a questão é a seguinte: no entanto, há uma diferença entre os dois termos. Sobre esses termos, classifique V para verdadeiro e F para falso nas questões abaixo. A primeira, legislação é fonte da obrigação tributária acessória. Então, essa é verdadeira. Lembrando que legislação está relacionada à fonte acessória, enquanto a lei é a fonte principal. Segundo, a legislação e a lei possuem conceito restrito. Essa é falsa, porque aqui possui conceito restrito é a lei, sendo a legislação mais abrangente. Terceira, a lei tributária somente se aplica às leis ordinárias, complementares e emenda constitucionais. Verdadeiro. Como a lei ela é restrita, é a fonte principal, então as leis ordinárias, complementares, as emendas constitucionais são as leis principais aí do direito tributário. A legislação ela é acessória e aí nós vamos ter emendas, decretos e outros tipos de leis que são parte da legislação acessória. E a quarta, lei tributária tem conceito abrangente. Esse aqui é falso também, lembrando que a lei ela tem conceito restrito, é muito mais específico, enquanto que a legislação ela sim é abrangente. Então essa aqui também está falsa. E essa aqui, a terceira, é verdadeira. Segunda pergunta. Aqui nós falamos sobre fonte, a importância aí da fonte. Então a pergunta é a seguinte, para a gente poder marcar aqui a incorreta, né? Quando a palavra fonte é utilizada sob a ótica jurídica, adquire sentido próprio especial, significando o nascedouro, o que determina as regras norteadoras de determinado instituto. A expressão fontes do direito é empregada com significado de ponto originário, de onde provém ou nasce uma norma jurídica, sendo a expressão sinônimo de causas de nascimento do direito, correspondendo, pois, aos processos de criação das normas jurídicas. A respeito disso, assinale a alternativa incorreta. Vamos lá. Primeiro, a doutrina e a jurisprudência exercem também no campo tributário sua importância na construção do direito, mas com influência mais restrita em virtude do princípio da estrita legalidade dos tributos. Essa aqui está correta. No direito tributário, a jurisprudência é muito mais restrita porque o direito tributário utiliza muito a letra da lei, principalmente. Então essa aqui está correta, a doutrina da jurisprudência tem também campo dentro do direito tributário, mas é muito mais restrita por causa da legalidade dos tributos. Segunda, no direito tributário, vamos para a terceira. As fontes são um modo de expressão do direito. Em sistema de direito escrito, como o brasileiro, a fonte básica é a lei. Essa aqui está correta também, a fonte básica é a lei, onde nasce todo o direito tributário. Quarto, as fontes do direito devem ser compreendidas como focos ejetores de regras jurídicas, isto é, os órgãos habilitados pelo sistema para produzir normas numa organização escalonada. Correto também. Então, o foco aqui está dentro das organizações que instituem as regras jurídicas, e isso vem de modo nas organizações escalonadas. Então, temos a primeira, terceira e quarta corretas, e nos sobra a segunda. No direito tributário, que não é regido pelo princípio da legalidade, o conceito de fonte é irrelevante. Então, aqui nós temos duas questões erradas. Primeiramente, o direito tributário é regido pelo princípio de legalidade, então essa frase aqui está incorreta. E claro que o conceito de fonte é totalmente relevante no direito tributário. Então essa questão de ser irrelevante está incorreta. Então nós temos aqui nossa questão incorreta. Terceira, aqui nós vamos ver a questão também de fonte sobre a Constituição Federal. E um dos princípios que nós vamos ver nessa pergunta é a questão do princípio da isonomia ou da igualdade perante a lei.
Então, o que é isonomia e igualdade perante a lei? Vamos para as questões. Vamos para a segunda. Aos litigantes em processo judicial administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a elas inerentes. Essa aqui não é a correta, porque aqui temos o princípio, né, de contraditório, né, sob a ampla defesa. Então essa aqui está incorreta, não é o princípio de isonomia ou igualdade. Terceira, livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão atendidos às qualificações profissionais que a lei estabelecer. Também não é uma questão aqui de isonomia ou igualdade, é questão da liberdade de trabalho, a liberdade de profissão. Quarta, nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra deles executadas até o limite do valor do patrimônio transferido. Também não é o princípio de isonomia e igualdade, que é um princípio de retroatividade, que a lei não pode ser retroativa, somente deve valer a partir do momento que ela foi aprovada. Então nos sobra A, que realmente é a questão aqui de isonomia e igualdade. Todos são iguais perante a lei, aqui nós temos um termo de igualdade, sem distinção de qualquer natureza, garantidos aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país, a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade. Temos aqui nossa opção correta, a primeira. Próximo, aqui nós vamos ver mais uma questão sobre fontes, e aqui falando sobre fontes primárias. Qual a alternativa correta que se refere à fonte primária? Vamos para a segunda. Conhecidas também como principais ou imediatas, são aquelas que podem criar efetivamente as regras jurídicas, inovando em caráter originário na ordem jurídica. Exemplos: decretos, regulamentos, instruções normativas, portarias ministeriais. Até essa parte a primeira frase está correta, porque o conceito de lei principal, fonte principal imediata realmente é essa. Mas os exemplos estão incorretos, porque decreto, regulamento, instrução normativa e portarias não são caracterizados como fontes principais, mas fontes acessórias. Segundo, conhecidas como acessórias ou imediatas, exemplo, decretos, regulamentos, instruções normativas, portarias ministeriais. Aqui é o contrário, o conceito está incorreto, né? Conhecidas como acessórias ou imediatas, isso aqui, decreto, regulamentos, instruções normativas e portarias, elas realmente são acessórios, são fontes acessórias, mas não são imediatas, tá bom? E ele quer saber aqui sobre fontes primárias, então essa aqui está totalmente errada. Quarta, conhecidas também como principais ou imediatas, são aquelas que podem criar efetivamente regras jurídicas, inovando em caráter originário. Exemplo, aqui é a mesma coisa, a mesma questão, né? As principais não se referem a decretos, não se referem a regulamentos, instruções, normas e portarias, que também está incorreto. Sobrando a primeira, conhecidas também como principais ou imediatas, então toda fonte primária ela é principal e ela é imediata, são aquelas que podem ser efetivamente regras jurídicas, inovando em caráter originário na ordem jurídica. Então a primeira está correta, porque a fonte primária ela é a principal e ela é imediata, e o conceito dela está correto. Mas pessoal, são essas 4 questões que eu gostaria de corrigir com vocês hoje. Obrigado, tchau, tchau.